Então, quando a gente fala de VO2 máximo, nós estamos falando que é consumo máximo de oxigênio. Primeiramente, é preciso a gente entender o quê? O que é o consumo máximo de oxigênio? E o consumo máximo de oxigênio, a definição dele é a capacidade máxima do indivíduo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP. Então já repare algo essencial. O que? Quando eu conheço o nível de consumo máximo de oxigênio do meu aluno, eu entendo como está o funcionamento de 3 importantes órgãos e sistemas. Por quê? Porque quem faz a captação de oxigênio é o sistema respiratório. Quem faz o transporte de oxigênio é o sistema cardiovascular ou cardiocirculatório. E quem faz a metabolização de oxigênio, ou seja, utilização de oxigênio, é o sistema muscular. E repare que quando a gente fala de consumo máximo de oxigênio, nós estamos falando também da via aeróbia, porque se é a capacidade máxima do indivíduo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP, é via aeróbia, porque lembre-se que o oxigênio só é utilizado dentro das mitocôndrias, na via aeróbia, tá bom? E agora a pergunta que você pode se fazer é, qual que é a importância de conhecer o nível de consumo máximo de oxigênio do seu aluno, que é sedentário, que é obeso, que é diabético, que é hipertenso, que é cardiopata ou que é um atleta? Qual que é a importância de se fazer um diagnóstico da aptidão cardiorrespiratória do seu aluno? E eu já falo para você, quando você estiver falando da aptidão cardiorrespiratória, de melhorar a aptidão cardiorrespiratória, de melhorar o condicionamento físico cardiovascular ou cardiorrespiratório, nós estamos falando de melhorar essa importante variável fisiológica que é o consumo máximo de oxigênio. Qual que é a importância de se conhecer o nível de consumo máximo de oxigênio do seu aluno, do seu paciente, do seu cliente? Por que é importante a gente conhecer essa variável fisiológica? Porque o consumo máximo de oxigênio é uma das mais importantes variáveis fisiológicas que mostra para nós o quê? O nível de saúde cardiovascular. O consumo máximo de oxigênio é uma das variáveis mais importantes para se mostrar, para se analisar, para se diagnosticar o que? O nível de saúde cardiovascular. Logo, quanto maior é o nível de VO2 máximo, e esse maior a gente vai ver que nível que é, quanto maior o nível de VO2 máximo, menor é o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Quanto maior é o nível de VO2 máximo, menor é o risco de mortalidade. Que inclusive nós também vamos identificar que quanto maior é o nível de VO2 máximo, menor é o risco de obesidade. Logo, aumento do VO2 máximo está associado ao emagrecimento. Uma importante análise que você pode fazer se você tiver um aluno que busca emagrecimento. Rafael, o que mais que é importante é conhecer o nível de VO2 máximo do meu aluno? Por que é importante também? Porque o nível de VO2 máximo mostra qual é a capacidade máxima de trabalho do seu aluno. Então repare, o VO2 máximo é uma importante variável fisiológica que mostra qual é o nível de saúde cardiovascular e qual é a capacidade máxima de trabalho do seu aluno. E por que é importante conhecer qual é a capacidade máxima de trabalho do seu aluno? Porque sabendo, reconhecendo, entendendo qual é a capacidade máxima de trabalho do seu aluno, você consegue entender e prescrever o treinamento. Por quê? Porque se você sabe qual é a capacidade máxima de trabalho dele, você vai conseguir prescrever o treino baseado, inclusive, sobre a capacidade máxima de trabalho, para você poder analisar qual vai ser a repercussão daquele seu treino. Se você não sabe qual é a capacidade máxima de trabalho do seu aluno, como que você pode prescrever o treinamento? Então, repare a importância disso. Então, a essência de conhecer o VO2 máximo, porque ele mostra para nós o nível de saúde cardiovascular, tanto que um dos exames que é feito na cardiologia para poder fazer indicação ou não de transplante cardíaco, dentre diversos exames, um deles é um teste crescente máximo na esteira, onde se analisa de maneira direta, ou seja, com um analisador metabólico, se analisa o consumo máximo de oxigênio, e se o nível de consumo máximo de oxigênio for muito baixo, abaixo de 14 ml, depois nós vamos ver o que significa esse valor de ml, exatamente, tenha calma,
Se o nível for muito baixo, significa que a saúde cardiovascular, que a saúde do coração está muito baixa, está muito ruim. Então tem indicação de transplante cardíaco. Olha só então a importância dessa variável fisiológica e que você vai poder fazer dentro da sua prática. Seja se você trabalha em academia, em parque, em clube, em condomínio, tá bom? Então é importante você entender que os testes que nós podemos fazer vai ser para poder analisar qual é o nível de aptidão cardiorrespiratória, qual é o nível de VO2 máximo do seu aluno, tá? Então não se esqueça disso, a importância do VO2 máximo, ele mostra para nós qual é o nível de saúde cardiovascular e qual é o nível de capacidade máxima de trabalho do meu aluno. E essa variável fisiológica pode ser inclusive utilizada para você para poder prescrever o treinamento, para levar as adaptações fisiológicas necessárias. Então é preciso a gente entender ainda mais essa importante variável fisiológica, que é o consumo máximo de oxigênio. Então vamos nessa, vamos juntos nessa jornada, tá bom? Então beleza, para a gente poder entender melhor o que é o consumo máximo de oxigênio, o que é o VO2 máximo, a equação de Fick nos ajuda a entender melhor isso aí. Por quê? Porque o VO2 máximo é o produto de duas variáveis fisiológicas, débito cardíaco máximo e diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Logo, se você quiser aumentar o VO2 máximo, você precisa aumentar as duas variáveis fisiológicas que interferem no VO2 máximo. Então, o seu treinamento precisa promover adaptações fisiológicas sobre as duas variáveis que interferem no VO2 máximo. E de novo, por que você tem que buscar o aumento do VO2 máximo? Você precisa buscar isso, seja pelo treinamento aeróbio ou resistido, até porque o resistido, ele também aumenta o VO2 máximo. Claro que não é qualquer maneira de prescrever o treinamento resistido que leva a esse aumento do VO2 máximo, mas ele também promove. Claro que o treinamento aeróbio de maneira mais precisa. Então é importante a gente saber o quê? Se eu quero aumentar o VO2 máximo, e por que eu quero aumentar o VO2 máximo do meu aluno? Porque o VO2 máximo, não se esqueça, é uma importante variável fisiológica que mostra o nível de saúde cardiovascular. Logo, quanto maior o VO2 máximo, claro que esse maior, nós temos níveis adequados para isso, está associado a menor risco de diabetes, de hipertensão arterial, de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, está associado a emagrecimento, está associado à melhora da performance esportiva, se for o caso também. Por isso que é importante, você precisa buscar, mas meu aluno não é atleta, não tem importância, você precisa buscar esse aumento do VO2 máximo. Aumento do VO2 máximo é aumento da aptidão cardiorrespiratória, é a melhora da saúde, é o tratamento de doenças, é o tratamento do emagrecimento, é o emagrecimento, tá bom? Então é importante a gente saber disso. Bom, então vamos lá. Já sabemos, o VO2 máximo é o produto do débito cardíaco máximo e da diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Então, para a gente poder aumentar o débito cardíaco máximo, primeiramente, o que é débito cardíaco máximo? É a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Débito cardíaco máximo, quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Você em repouso, nós agora em repouso, nosso coração ejeta cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. E por que o coração ejeta essa quantidade de sangue? Porque como nós estamos em repouso, para atender essa demanda de oxigênio pelos órgãos, pelos sistemas, inclusive o sistema muscular, eu não preciso de muito oxigênio, muito sangue chegando. Então nosso coração já tem repouso cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Mas no exercício máximo vai chegar a quanto? 18, 20 ou em atleta até 40 litros de sangue por minuto circulando. Por quê? Porque agora, como eu estou em exercício de mais alta intensidade, eu tenho mais músculo trabalhando, então eu preciso que chegue mais oxigênio, mais nutrientes de maneira mais rápida, tá bom? Mas, então vamos lá. Débito cardíaco, quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Se eu quero aumentar o débito cardíaco, para poder aumentar o consumo máximo de oxigênio, eu preciso aumentar as duas variáveis que interferem sobre o débito cardíaco. E quais são as duas variáveis que interferem no débito cardíaco? Frequência cardíaca máxima e volume sistólico máximo, ou volume de ejeção máximo. Então, se você quiser aumentar o débito cardíaco, que é a função cardíaca, repare isso, VO2 máximo, função cardíaca, débito cardíaco e função muscular, que é a diferença arteriovenosa. Rafael, mas se você não falou que o consumo máximo de oxigênio, voltando, é a capacidade máxima do indivíduo captar
transportar e metabolizar? Sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema muscular. Mas agora você mostrou que a maneira melhor de identificar o VO2 máximo é pela essa equação de Fick, que mostra que o VO2 máximo é o produto do débito cardíaco, função cardiovascular e diferença arteriovenosa, extração de oxigênio. Daqui a pouquinho a gente vai ver já isso aqui. Função muscular. Olha, mas é função respiratória. Pouco interfere no VO2 máximo, a não ser que o seu aluno tenha uma doença grave, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC grave. Caso ao contrário, o sistema respiratório não vai interferir tanto no VO2 máximo. E por quê? Porque você consegue captar muito mais oxigênio do que você consegue transportar e utilizar. A não ser que seu aluno tenha uma doença grave respiratória, como DPOC, o VO2 máximo não vai ser muito influenciado pelo sistema respiratório. Por isso que, resumindo, quer aumentar o VO2 máximo, aumente a função cardíaca e função muscular.